Bom, hoje é domingão, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês pra ir ao ar na terça. E a rua aqui em Pinheiros tá meio movimentada, então eu já te peço desculpa desde já caso você escute algum barulho externo. E eu também tô com 2 gatas e um cachorro em casa, então qualquer barulho aí eu já quero pedir desculpas. A gata, inclusive, está no cio, então vai desconsiderando aí qualquer coisa. Mas o importante aqui é a gente partilhar conhecimento e não é um barulho ou um ruído como esse aqui na minha casa que vai fazer com que eu deixe de gravar esse conteúdo pra vocês, porque o meu desejo de partilhar e de trazer esses ensinamentos é enorme. Um pouquinho de paciência, quem sabe logo eu vou ter um cenário, um estúdio melhor pra gente fazer esses conteúdos, né? O vídeo dessa semana é sobre estabilidade. Como que a gente conquista essa estabilidade no mundo louco que a gente está vivendo? Como que a gente sai desse piloto automático? Algumas ferramentas que possam nos trazer um pouco mais de estrutura para viver perante tanto estresse, tanta demanda, tanta distração nas nossas vidas, né? Me fizeram essa pergunta no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, aproveita e me segue por lá. E eu resolvi trazer esse vídeo mais destrinchado, esse conteúdo com mais detalhes aqui pro YouTube. Também quero te pedir que se você curte esse conteúdo, se você gosta de assuntos voltados ao desenvolvimento humano, esse é o lugar certo. Você chegou num lugar onde eu falo bastante sobre isso, então aproveita, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve, partilha isso com os teus amigos e amigas. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Adelaide Leão, sou professora e instrutora de meditação e performance e aqui eu desenvolvo um pouco mais os conteúdos voltados à minha pesquisa sobre respiração consciente. Eu acredito que a respiração é uma ferramenta essencial para nos trazer essa tal estabilidade e hoje vamos falar um pouquinho dela por aqui. Imagina que quando nós humanos começamos a nossa jornada nesse mundo, nós estávamos a pé, caminhando na direção da nossa evolução. E de repente as coisas foram ficando mais rápidas e complexas. Passamos a trilhar essa jornada de bicicleta, depois de carruagem, motores, e assim estamos evoluindo, ou desevoluindo segundo algumas teorias. Todo mundo que nasce só tem uma certeza: a morte. Lá é o nosso destino final. Mas o caminho que vamos fazer para chegar até ela, as paradas que escolhemos ter, o veículo que nos leva ao trajeto, tudo isso a gente considera quando fazemos uma viagem, né? A gente planeja essa viagem. Só que a vida a gente não nasce planejando. A vida ela acontece e precisamos aos poucos aprender a fazer o nosso próprio caminho para também acontecermos com as nossas vidas. Planejar, escolher. Senão a gente vai sendo levado, né, muitas e muitas vezes para caminhos e situações que geralmente não escolhemos. Você já embarcou numa viagem de alguém e de repente se viu indo para um monte de lugar que não necessariamente gostaria de ir? Uma viagem que outra pessoa planejou, vai. E você vai para lugares que são até legais, mas talvez não fossem os lugares da sua prioridade, da sua preferência. Ou então, às vezes, não são lugares que você realmente gostaria de estar, né? Pois é, já faz algum tempo que a máxima "deixa a vida me levar" ficou para trás. Mais do que nunca, as pessoas buscam os seus caminhos e nunca se falou tanto em propósito, missão e paixão. Essa é a nova máxima do futuro do trabalho, das relações. E a busca por felicidade profissional deixou de ser um privilégio para poucos. A gente passa a querer escolher mais e melhor as paradas, as paisagens, as pessoas com quem a gente quer compartilhar dessa jornada, enfim. Os japoneses têm até uma filosofia específica para falar sobre isso, que se chama Ikigai. Ikigai significa a razão pela qual eu acordo todos os dias pela manhã, ou também razão para viver. Bonito, né? Um conceito que faz uma relação direta por essa busca de sentido que temos vivido ultimamente. E tem até uma mandala que eles chamam de diagrama de uma vida e que ajuda as pessoas a aplicarem o Ikigai, essa filosofia nas vidas delas. Eu fiz essa analogia com viagem, com Ikigai, porque eu quero te falar que, se ainda não percebestes, as condições da viagem das nossas vidas mudaram bastante nos últimos anos. O contexto social, a realidade da natureza, da tecnologia, e é por isso que também temos tanta gente buscando algum tipo de sentido. De repente, nos deparamos vivendo numa velocidade muito maior do que a dos nossos pais. Os acontecimentos, eles não são mais da forma como eram, eles são muito mais rápidos, as relações são mais fluidas. A vida hoje se tornou uma correria
E é muito louco, né? Porque se você encontrar alguém na rua, é muito comum você perguntar: e aí, como é que você tá? E a pessoa vai dizer assim: ah, tô correndo. Tô na correria. A chance dela responder isso é muito grande, né? Porque a verdade, gente, é que tá todo mundo correndo mesmo. Tá todo mundo no corre, no front, seja lá como é que você chama. Esse ritmo que eu tanto falo por aqui e que muitas vezes ameaça o nosso bem-estar se não soubermos lidar bem com ele. E não é uma corrida que a gente está fazendo a cavalo, não. É uma corrida de Fórmula 1. A gente está correndo a 300 km por hora. Só que diferente da Fórmula 1, a gente está num Fusca, entendeu? Sacou que a gente tá numa corrida de Fórmula 1 dirigindo um Fusca? E repara que o Fusca não é um carro ruim. O Fusca é um carro bom, tem um motor legal, é um clássico, marcou uma geração, assim como os Homo sapiens também marcaram uma geração. Só que o Fusca, ele não tá preparado para correr 300 km por hora todo dia, né? Tem uma hora que ele pode dar defeito. Só para deixar claro, essa velocidade que eu disse é a velocidade das informações, das mudanças, das demandas e acontecimentos. E o veículo é o nosso corpo, a nossa mente e tudo que usamos para captar e interagir com essa realidade veloz. A gente tem corrido cada vez mais. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai fazer? Até quando a gente acha que vai aguentar correr a Fórmula 1 pilotando um Fusca modelo clássico? E como eu disse, não é um carro ruim, tá? E é por isso que as pessoas estão cada vez mais percebendo que não dá mais para deixar a vida me levar. Porque isso dá burnout, depressão, crise de ansiedade e ninguém quer mais viver com isso, né? Isso atrapalha, paralisa. A gente tem que aprender a cuidar do nosso veículo e garantir que ele tenha algum tipo de estabilidade para se manter em altas velocidades, mas também para saber a hora de desacelerar quando necessário. E foi na busca por estabilidade que eu encontrei as ferramentas do treino de respiração consciente e meditação, como eu já disse aqui. Temos que cuidar do nosso veículo, fazer um upgrade no nosso motor para dar conta de tanta velocidade, mas também para, como eu disse, para a gente aprender a desacelerar. E hoje eu vou te dar algumas dicas práticas para você se conectar mais com o seu veículo e caminhar alguns passos na busca por essa tal estabilidade que a gente tanto precisa. Primeira dica: observe suas atividades mais básicas, como comer, dormir, socializar. Essas atividades estão sendo feitas de forma satisfatória? Você está conseguindo descansar? Está conseguindo comer bem? Se movimentar? Fazer alguma atividade física? E avalie o que é comer bem para ti, tá? O que é dormir bem para ti? Porque não adianta você dormir muitas horas e acordar cansado. Não adianta estar matando aquele desejo de comer chocolate, mas não estar consumindo os nutrientes que seu corpo precisa para se manter saudável, né? Fibras, sais minerais, vitaminas, enfim. Então seja sincero, sincera com você mesmo ao responder essas perguntas. Muitas das respostas do porquê estamos mal-humorados, tristes e sem energia vem disso, sabia? De necessidades básicas mal atendidas, porque isso tem ficado cada vez mais comum, essa desconexão de nós mesmos. A gente nem para se tocar disso, parece que a gente esquece, né, de fazer essa conexão. E se você não está comendo bem, não está dormindo bem, não tem como se exigir, né, estabilidade, clareza nas suas escolhas de vida. Existe uma teoria chamada pirâmide de Maslow. Ela é legal para a gente perceber a importância dessas necessidades básicas bem atendidas. Em meados da década de 50, o psicólogo Abraham Maslow divulgou a sua pirâmide das necessidades humanas no livro Theory of Human Motivation, em 1954. Na época, Maslow já era conhecido como autoridade na chamada psicologia humanista, área dedicada ao estudo do comportamento, e das forças que a influenciam. Na pirâmide de Maslow, ele buscou estratificar as necessidades do ser humano, desde as mais básicas, né, na base da pirâmide, até as mais abstratas. Portanto, a pirâmide contém desde as necessidades fisiológicas mesmo, como essas que eu disse, repouso, alimento, moradia, até necessidades de estima, realização pessoal, pertencimento, segurança. Na época, a pirâmide de Maslow foi muito útil para ser aplicada na melhor gestão de pessoas no ambiente corporativo e ela é usada até hoje, né? Ela representou um grande salto nesse entendimento do que os colaboradores precisam no mundo corporativo, se as necessidades deles estão sendo atendidas.
E a gente pode aproveitar essa reflexão sobre a pirâmide para pensar o quanto as nossas próprias necessidades básicas estão sendo atendidas, o quanto talvez elas também não foram afetadas pela pandemia que a gente viveu. E o quanto isso não mudou as nossas prioridades, né? No Brasil, por exemplo, uma pesquisa chamada Acorda Brasil entrevistou 2.000 pessoas das 5 regiões do país, das classes A, B, C, e dos 62% que dizem que dormem bem, 60% deles dizem que acordam cansados. Ou seja, não dorme bem, né, gente? Não tá tendo um sono de qualidade, não tá atingindo essa função restauradora. Eu tenho uma live aqui só sobre isso, sobre qualidade do sono. Eu conversei com uma médica otorrino e especialista nisso. E se você quiser entender mais, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Falando agora de alimentação, né? Fora os altos índices de miséria e fome, uma pesquisa médica publicada na revista The Lancet mostra que enquanto o tabagismo matou 8 milhões de pessoas, naquele ano da pesquisa, cerca de 11 milhões de pessoas morreram de alguma doença em decorrência de maus hábitos alimentares. Desse total, 10 milhões foram por doenças cardiovasculares e 913 mil por câncer e 339 mil por diabetes tipo 2. Então, gente, mais do que nunca, eu espero que com tudo isso você tenha entendido o porquê da base da pirâmide de Maslow ser as nossas necessidades básicas e o quanto isso influencia nas nossas vidas. A busca por estabilidade está mais acima. E não adianta eu ficar aqui falando de meditação, mindfulness, se você não está comendo bem, se você não está dormindo bem. Por isso que é sempre bom reforçar e por isso que essa é a primeira dica. Segunda dica, se mantenha presente. Já parou para perceber o quanto somos dispersos? Vivemos pensando num monte de coisa ao mesmo tempo e muitas vezes, muitas dessas coisas não têm relação com aquilo que estamos fazendo agora. Tem até um estudo de 2015 feito pela Microsoft que revela que o nosso tempo de atenção em uma única coisa tem sido de no máximo 8 segundos, menor do que de um peixinho dourado, que é até de 9 segundos. Esse caráter dispersivo dos dias de hoje é muito sério e responsável por agravar muitas das doenças mentais. Então, a dica que eu te dou para conquistar um pouco mais de estabilidade no seu dia é de você buscar práticas que te conectam mais com aqui e agora. E eu já falei um pouco disso nos outros vídeos, mas, por exemplo, exercícios físicos, eles te obrigam a perceber o seu corpo, o ritmo da sua frequência cardíaca, te injetam dopamina, endorfina e uma série de neurotransmissores e hormônios que te trazem uma sensação de bem-estar. E isso é muito imediato, né? Você sente ali na hora. Então, atividade física é muito legal também como um treino de presença. E é claro, né? Não podia deixar de falar do quanto os treinos de mindfulness e respiração ajudam nesse processo, né, de se conectar com o teu corpo, ativam o estado de relaxamentos profundos e te colocam em sintonia com o que interessa, te trazem lucidez, não apenas para você estar presente, mas também para você escolher focar em pensamentos bons, em sentimentos bons, que são o que ajudam a gente a viver, né, que nos ajudam a caminhar para frente. É importante a gente saber e olhar para isso, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. A estabilidade emocional, ela passa por uma percepção lúcida daquilo que temos dentro de nós. Não apenas do que é bom, mas também do que é ruim, do que dói. Porque é só olhando para isso que a gente consegue se segurar nas bases daquilo que somos e dos nossos valores. Eu vivi uma experiência pessoal bem ilustrativa, né? E eu vou contar um pouco para vocês, né? Já falei um monte da minha vida pessoal aqui, então tá tudo certo. Recentemente eu me afastei de uma pessoa porque eu tinha um sentimento muito bom, muito profundo, muito afetivo, e o afastamento dessa pessoa me deixou muito triste. E apesar de eu ter ficado muito triste, eu sei também que esse afastamento foi importante, foi necessário, porque a gente já não estava mais tendo uma conexão muito boa, tinham muitas diferenças, enfim. E eu continuo, né, triste, continuo saudosa, mas ao mesmo tempo eu entendo a importância e a necessidade disso ter acontecido. Então percebe, eu não excluo a tristeza da minha vida, eu não deixo de identificá-la. Eu sei que ela existe, eu sei que ela está aqui. E mais do que percebê-la, eu a acolho, eu percebo e eu valorizo essa tristeza. Eu sei que ela faz parte desse momento, eu olho para ela. Mas apesar disso,
Eu também sei que existe um sentimento de gratidão, eu sei que existe um sentimento de importância para os meus valores, para aquilo que eu acredito. Então eu sei que existe uma tristeza e eu sei que existe uma gratidão, um aprendizado, um amor próprio envolvido nisso tudo. E o que eu escolho fazer? Eu escolho me afundar na tristeza? E ficar na fossa, e chorar, e fazer disso a coisa que vai parar minha vida. Vai me desconcentrar do meu trabalho, vai me desconcentrar daquilo que eu quero fazer? Não. Eu reconheço, eu choro se eu precisar chorar, mas eu vou escolher focar e fortalecer os meus valores, o meu amor próprio, a minha liberdade, a minha gratidão e tudo aquilo que eu levo pra frente e tudo aquilo que me faz agir. Então, essa lucidez acerca das emoções, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pode expressar e cultivar dentro de nós é muito importante para que a gente não se afogue em sentimentos tristes, para que a gente não se perca nisso. E eu falei aqui que os treinos de respiração e mindfulness ajudam nisso, né? E eles ajudam porque quando você fecha os olhos, você sutiliza os sentidos do fora, né? Daquilo que está tudo mostrando, percebendo, olhando, sentindo. E é quando você, a partir dessa sutilização de sentidos e conexão com a tua respiração, você vivencia o que a gente chama de uma experiência da pele para dentro. E você começa a perceber realmente aquilo que você está pensando, se conectando com o momento, com a tua respiração e fazendo tudo isso num ambiente seguro, você com você mesmo, um ambiente favorável para que você possa olhar para si, para o que pensa e para o que sente. Então essa dica sobre presença envolve principalmente a estabilidade emocional. E falando de estabilidade emocional, eu tenho uma terceira dica que tem a ver também com todo esse processo, porque a gente sabe que a gente não é só corpo, a gente também tem uma cognição, uma mentalidade muito importante de se desenvolver e de se perceber. Faça terapia. Faça algum tipo de acompanhamento se você puder. E hoje a gente tem várias formas de você buscar isso, inclusive formas gratuitas. Eu indico fortemente. E é legal a gente falar isso aqui porque a gente ainda tem uma resistência muito grande na busca por psicólogos, psiquiatras, sendo que isso está cada vez mais comum, né? Eu inclusive postei no Instagram recentemente uma matéria do Estadão que fala sobre os altos índices de atestados médicos no trabalho que refletem o quanto a gente está com diagnósticos de doenças mentais entre colaboradores. Apesar da porcentagem pequena de aumento, isso tem uma característica muito forte no futuro. Até 2030, ansiedade, depressão e burnout será a principal causa, doença mental será a principal causa de afastamento no trabalho. Então, vamos se ligar nisso, vamos buscar um acompanhamento especializado e, se possível, o quanto antes, porque desenvolver isso é muito favorável para que a gente tenha estabilidade emocional também. Dica número 4, aprenda a descansar. Bom, eu sei que talvez você deva estar pensando assim: nossa, Adelaide, como assim? Óbvio que eu sei descansar. Não, não é tão óbvio assim. Não se iluda se você acha que hoje em dia descansar é óbvio. Lembra que eu já te mostrei aqui no início uma pesquisa sobre sono, em que as pessoas que dizem que dormem bem dizem que mesmo assim elas acordam cansadas. Isso porque nós vamos nos desconectando, como eu já tive aqui, como eu já disse, né, da nossa percepção corporal, mental e negligenciando os sinais do nosso corpo que poderiam nos servir como bons alertas. A gente quer cada vez mais trabalhar, ter resultado. E tem um livro sobre alta performance de um dos coaches mais respeitados do mundo, que é o Brendon Burchard. E ele tem um capítulo falando só sobre descanso. Eu vou pegar. É interessante. Ele conta a história de um dos clientes dele que estava no Vale do Silício e que pede para ele ajudar o coach, treinar ele a descansar. Olha que louco. E ele fala que acha que consegue fazer isso, mas não tem muita certeza, e o Brendon fala assim para ele: bem, isso não é verdade. E não tem problema, a verdade é que você não vai parar de funcionar. Vai continuar trabalhando duro em um ritmo insano, assim como tem feito nos últimos 15 anos. Você não vai ficar esgotado, você vai ficar completa e terrivelmente infeliz. Vai acordar um dia ainda mais rico e realizado do que é agora e a vida não vai parecer com o que você gostaria que fosse. Ainda assim, você vai ficar esgotado. Mas você vai tomar uma decisão ruim e abrupta. Vai desistir ou falhar.
vai perceber que a sua mente e o seu corpo não deixaram você na mão. Suas escolhas fizeram isso. Mas imagino que você saiba do que eu estou falando. E ele desenvolve, explicando que a energia da qual ele tanto fala nesse capítulo sobre descanso, ela não se trata apenas da energia física, que também é muito importante, porque sem ela a gente não funciona, né? Mas se trata de uma tríade, como ele diz, que significa o espectro mental, emocional e físico. Nesse ponto, obviamente, é importante que você avalie a qualidade do seu sono, né? Como a gente já falou aqui, dê uma atenção para como você se prepara para dormir. Mas além de avaliar o seu sono e de perceber se é possível você ter uma melhor qualidade, de você buscar até sonecas, né, durante o dia, sonecas de 20 minutos. Na live que eu fiz com a Cláudia, especialista em sono, ela fala bastante que é produtivo, é legal se você tiver esse tipo de soneca ao longo do dia, contanto que não seja tão tarde, que você possa procurar se desconectar também um pouco do seu trabalho e das preocupações. E eu sei que desconectar é difícil, eu também tenho muito essa dificuldade, eu confesso, mas tem algumas estratégias que têm me ajudado. Tem uma dica do Brandon aqui nesse livro, onde ele fala sobre o poder das transições. O que ele chama de transição? Ele chama de transição todos esses momentos em que a gente sai de uma atividade para outra. Por exemplo, quando você sai do seu trabalho e vai para a sua casa, você está fazendo uma transição. Quando você acorda de manhã e vai para o trabalho, você também está fazendo uma transição. Uma transição de atuação mesmo, né? Tu estás saindo de um ambiente familiar para um ambiente profissional, tu estás saindo de um ambiente profissional para um ambiente do âmbito pessoal. E ele fala e sugere que a gente jogue atenção para esses momentos de transição, para que a gente possa liberar a tensão, como ele diz aqui, e definir uma intenção. E aí ele sugere, por exemplo, que se você está fazendo essa transição e se você faz isso num transporte público, por exemplo, que você use esse tempo para atividades prazerosas, para ler um bom livro, para você respirar fundo, se conectar com o teu corpo, quase que um exercício de mindfulness também, né? Olha como tudo passa por técnicas como essa. Respiração, mindfulness, enfim, né? Não vou ficar aqui puxando a sardinha do meu trabalho, mas tudo bem. E aí, além de você liberar essa tensão a partir dessas técnicas, ele também sugere que a gente faça e defina uma intenção. Pensar sobre como nós vamos estar neste próximo ambiente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito comigo, de às vezes eu estar preocupada no meu trabalho, caso ele esteja acontecendo fora de casa, e aí quando eu chego com essa preocupação e acabo trazendo essa preocupação até mesmo para as pessoas com que eu convivi, com quem eu estou convivendo naquele momento. Então, olha o erro, né, dessa transição. Eu estou trazendo um problema externo para dentro da minha casa. Então, quanto mais atenção eu puder levar para isso, ó. Desculpe aí a gata passando atrás. Com licença, Súria, estou gravando meu vídeo, mas tudo bem. Quanto mais atenção eu puder levar para isso, mais intenção eu tenho de fazer essas transições com qualidade e de perceber que esse momento é um momento valoroso para me trazer mais bem-estar, para que eu me sinta mais descansada e realmente presente para vivenciar aquele momento, seja lá com quem ele seja. Dentro do método de Rose, eu também descobri a importância de descontrair. Como eu tenho uma dificuldade grande em descansar, às vezes eu me sinto até culpada em fazer isso, olha que louco, né? Eu imagino que isso não seja algo que aconteça só comigo. Então eu tô te colocando aqui também a importância de você muitas vezes até forçar esse processo. Quando eu falo forçar, eu falo de você às vezes mesmo se interditar e dizer assim, agora eu preciso descansar. E se você puder fazer isso nesses momentos de transição, sem aparelhos eletrônicos, melhor ainda. É claro que no final de semana, ir no cinema, assistir um filme na TV, é produtivo, é legal, traz bem-estar, uma sensação de descanso, mas evitar um pouco a tecnologia, viver um pouco nesse modo offline também é muito bom. Fazer esse detox, né, do digital é muito importante e ajuda muito nesse momento da gente buscar descansar, se conectar com a natureza, ou até mesmo, caso a gente não possa fazer isso, da gente perceber essa
transição de um lugar para o outro ou de uma tarefa para outra, caso você faça um home office, sair para dar uma caminhada, pegar um ar, respirar. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença na tua busca por estabilidade. Quinta e última dica, medite. A meditação é algo que tem sido e será cada vez mais necessário nesse mundo louco que a gente está vivendo, porque ela é uma técnica que nos ajuda, além de trazer presença, silenciar os nossos pensamentos. O poder do silêncio, ele é muito grande. E chega num determinado momento de treino de meditação que você, além de perceber tudo que você está pensando, você se conecta com o momento presente e você se conecta com uma única coisa do momento presente. E quando você chega nesse estágio, você consegue serenizar melhor a tua cognição, o teu fluxo de pensamentos. E isso também libera neurotransmissores e hormônios muito legais para a nossa saúde mental e para toda a nossa qualidade de vida, para que a gente dê um balanço, né, um equilíbrio nessa alta velocidade, nessa alta tensão e demanda que nós vivemos hoje. E tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é nessa busca por equilibrar, nessa busca por a gente tirar um pouco esse peso muito grande nessa velocidade, nessa agitação que a gente está vivendo, né? E silenciar os pensamentos é algo que vai, com certeza, te ajudar muito. Tá, Dê, mas como eu vou silenciar os meus pensamentos? Se eu fecho os olhos e começo a pensar num monte de coisa. Você pode começar com algumas descontrações guiadas. A descontração e o relaxamento, né, as pessoas também chamam um pouco de meditação guiada. Eu gosto de chamar de descontração. Elas servem para que você tenha uma condução oral de processos de relaxamento que também te trazem presença. E essa condução, ela ajuda muito quem está começando nesse caminho. Mas é importante também que, além dessa condução oral, você comece a ter uma jornada de percepção pessoal interna do teu próprio corpo. E claro, né, gente, essa quinta dica, essa última dica que eu vou dar para você, não pode estar sozinha. Ela está acompanhada também da busca por um especialista, de uma pessoa que possa te ajudar nisso. Às vezes alguém aqui não tem como buscar um profissional da área, mas aqui no YouTube você encontra conteúdos como esse, né, que vão te ajudar nesse processo. Eu já tenho aqui vídeos que te trazem algumas técnicas de respiração que você pode aplicar, que te mostram como que você pode começar isso. Então a informação, ela tá aqui. Basta você querer usá-la também para que esse caminho comece. Mas eu sei que às vezes é difícil, mesmo com informação, mesmo com conteúdo, a gente quer uma pessoa que esteja ali do nosso lado, né? A gente quer também uma comunidade de pessoas. Lembra que a força do grupo, ela é muito importante nesse processo. Então, além de um profissional, você estar perto de pessoas. Essa também pode até ser uma dica, né? Sexta dica, então, estar perto de pessoas que possam te impulsionar na busca por essa estabilidade, que estejam buscando a mesma coisa que você, né? Porque assim você tem com quem compartilhar, assim você tem com quem dividir esse processo e perceber, né? Que pessoas, quais são as companhias que você está levando nessa tua viagem, nessa tua jornada da vida, né? Que pessoas que estão na garupa da tua jornada? Será que são pessoas que compartilham e aspiram também das coisas que você quer? É quando a gente quer subir um próximo nível e realmente entender que a gente pode e deve fazer as nossas próprias escolhas de uma forma mais favorável e de uma forma mais poderosa para nós, a gente vai atrás dessas escolhas mais lúcidas, de conteúdo, de aprendizado, de pessoas especialistas que nos ajudem nessa jornada. Em julho eu vou lançar um curso online sobre respiração consciente e busca de presença e meditação. Em breve eu vou estar divulgando um pouco mais por aqui e eu vou adorar se você quiser me acompanhar nesta minha jornada também como mentora de pessoas aqui na internet. Tá bom? Essas foram as dicas que eu tenho para trazer hoje para vocês. Eu espero que a partir delas você comece a refletir um pouco mais sobre essa busca por estabilidade, sobre o quão isso faz a diferença na nossa qualidade de vida e até mesmo na gente compreender e buscar um próximo nível em todos os âmbitos, porque isso faz com que a gente
saia desse piloto automático e assuma de fato as nossas escolhas, os nossos valores com felicidade e confiança. Coloca aqui nos comentários se esses vídeos estão te ajudando, se esses assuntos fazem sentido para você. Eu sei que às vezes eles, se cruzam, eles convergem, mas eu estou buscando trazer conteúdos que possam realmente fazer a diferença para quem está assistindo aqui. Eu sou muito grata caso você esteja acompanhando, se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar o meu trabalho e me sugere também temas de vídeos para que a cada semana eu traga um conteúdo diferenciado e que realmente seja de acordo com aquilo que vocês estão buscando aqui, né? Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar com quem você acha que vai curtir também. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!